Muito bem, gente. Então, equilíbrio iônico é uma continuidade do estudo de equilíbrio, os mesmos princípios, reação reversível, tá? Velocidade direta igual a velocidade inversa, constante de equilíbrio, deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, tudo a mesma coisa, só que envolvendo íons em soluções aquosas. Tá? Então, vamos lá, vamos a esse estudo. Então, a primeira coisa que a gente estuda no equilíbrio iônico é justamente a água. Justamente a água, que é o meio, né? Onde os íons estão. Falei que a gente vai estudar íons em solução aquosa. Então, aí a primeira coisa que a gente estuda é a água. Aí a água tem um papel importantíssimo no equilíbrio iônico, certo? A água, gente, ela passa por um processo chamado autoionização ou autoprotólise, mesma coisa. Tá? Nessa situação, uma quantidade muito pequena de moléculas de água sofre ionização, originando íons H+, e íons OH-. Uma quantidade muito pequena, mas muito, muito, muito pequena. O Ramon, ainda não pode desprezar, não? Não, não pode. Tá? Então, a água vai quebrar, formando H+ e OH-. Perfeito? Os íons H+, na verdade, eles vão se associar com outras moléculas de água e vão formar os íons hidrônio, H3O+. Nós falamos disso, gente, lá na ligação dativa. Lá na ligação dativa, lembra? Você tinha lá a molécula de água, aí vem um H+, usa o par de elétrons da molécula de água, né? E forma o H3O+, o íon hidrônio. Lembra disso? Então, os H+, na verdade, eles vão se associar com moléculas de água, vão formar o H3O+, mas isso é irrelevante. Isso não facilita nem dificulta a compreensão do fenômeno. Então, para ficar mais fácil de conversar, nós vamos falar em H+ e OH-. Porém, já alerto vocês, tá? H+, H3O+, é a mesma coisa. Tá certo? H+ e H3O+ é a mesma coisa. Diferença nenhuma. Então, se o professor quiser ser um pouco mais detalhista, e aí na faculdade você vai trombar com isso toda hora, certo? Em vez de falar H+, ele vai falar H3O+. É a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo, tá? Então, observe a equação que ilustra o processo, né? Então, a água líquida, reação reversível, quebra, formando H+ e OH- dentro da água, em meio aquoso. Tá certo? Em meio aquoso. Agora, olha que interessante. Num litro de água, se você fizer a conta, 1 litro de água é 1 quilo de água, né? É 1 quilo de água, 1.000 gramas. 18 gramas é 1 mol, né? 18 gramas de água é 1 mol de água. 1.000 gramas de água dá 55,5555555 e vai por aí afora, mol de água. 1 litro de água é 55,55555 dízima, mol de água. Então, se você pegar 1 litro de água, o que vai acontecer? Desses 55,555 aí, apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mol quebram. Só. Tá? Então, num litro de água, você tem 55,55555 mol de água. Apenas 0,0000001 mol, ou seja, 10 a menos 7 mol, quebra.
Então, é muito pouco. Então, quando eu falei para vocês aqui que nessa situação, uma quantidade muito pequena de moléculas de água quebra, é muito pequena mesmo. 10 a menos 7 em 55,5. Então, a grande maioria das moléculas de água não quebra, não. A gigantesca maioria não quebra. Não ioniza. Tá? Beleza? É coisa muito pequena, mas é importante. É muito pequena, mas é fundamental. Tá? Ok? Por isso que a água pura é péssima condutora de corrente elétrica, né, gente? Porque você olha isso aqui, você fala assim, não, a água conduz corrente elétrica, ela forma H+, e OH-. Mas a quantidade de moléculas de água que quebra num litro é muito pequena. Então, a quantidade de íons formada é muito pequena. Por isso que a água pura é péssima condutora de corrente elétrica. Agora, água de torneira, água mineral, água de chuva, água de rio já é outra conversa, tá? Então, aí já tem outros sais minerais aí no meio. Como referido, então, agora, são poucas as moléculas de água que sofrem ionização. Sendo assim, a concentração de água, coloquei entre aspas, né, porque a gente não fala muito concentração de solvente, né? A gente não fala muito concentração de solvente. Então, sendo assim, a concentração de água é praticamente constante, né? Eu tinha o quê? Num litro de água, eu tinha o quê? 55, ó. Eu tinha isso aqui. Quebrou, sobrou o quê? Sobrou isso aqui. Ué, né? A quantidade de água é praticamente constante. Então, se ela é praticamente constante, eu não vou colocá-la na expressão de equilíbrio. Tá certo? Eu não vou colocar na expressão de equilíbrio. Olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Olha, a equação de quebra da água está aqui. A água dá H+ e OH-. Qual que é a expressão da constante de equilíbrio? Qual que é a expressão da constante de equilíbrio? Produto sobre reagente, não é? Estão lembrados? Constante de equilíbrio, produto sobre reagente. Quem que é o produto? H+ vezes OH-. Quem que é o reagente? H2O. Né? Então, a constante de equilíbrio é concentração de H+ vezes concentração de OH- sobre concentração de água. Só a concentração de água é praticamente constante. É o que eu falei com vocês. Ó. Eu tinha 55, 55555, perdeu 1, 10 a menos 7, sobrou 55, 55555, Então, olha só, eu tenho duas constantes. Eu tenho a concentração de água, que é uma constante, e eu tenho Kc, que é uma constante. Aí eu pego essa água, passo para cá multiplicando. A água é uma constante. Praticamente não varia. Kc já é uma constante. Constante vezes constante, uma nova constante, que a gente chama de Kw. Então, Kw é Kc vezes a concentração de água. Tá? Então, é uma nova constante. A constante de equilíbrio da água. O W aí vem de quê? De onde que vem esse W aí? Isso, Marcelo. Water, né? Água em inglês. Tá certo? Então, Kw é conhecido então como constante de equilíbrio para a água ou produto iônico da água, tá certo? Que é o produto dos íons. Então, Kw, concentração de H+ vezes concentração de OH-. Concentração de H+ vezes concentração de OH-. Então, a 25 graus, tá? 1 litro de água quebra 10 a menos 7 moléculas de água quebram. Então, se 10 a menos 7 moléculas de água por litro quebram, vai dar o quê? 10 a menos 7 de H+,
10 a menos 7 de OH- por litro, não é? 1 litro de água, não é isso? 10 a menos 7 mol que quebra. Então, se 10 a menos 7 moléculas de água quebrarem, vai dar mols de moléculas de água quebrarem, vai dar 10 a menos 7 mol de H+, 10 a menos 7 mol de OH-. Então, KW é o quê? 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7. E quanto que é 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7? 10 a menos 14. Então, isso é a constante de equilíbrio para a água. A constante de equilíbrio da água vale 10 a menos 14. Beleza? O que é a constante de equilíbrio da água? KW. Concentração de H+ vezes OH-. Ah, por que é 10 a menos 14? Porque só 10 a menos 7 moléculas de água ionizam, forma 10 a menos 7 H+, 10 a menos 7 OH-, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 14. Agora me respondam aí com muita atenção. Com muita atenção. Se é água pura, KW 10 a menos 14. Se eu adicionar H+, olha aqui, ó. Se eu adicionar H+, eu desloco o equilíbrio? Tá, água pura. KW 10 a menos 14. Se eu adicionar H+, ácido, H+ é ácido. Se eu adicionar ácido, se eu adicionar H+, eu provoco deslocamento do equilíbrio? Stephanie respondeu sim, provoca deslocamento, desloca para a esquerda. Muito bem, Stephanie, isso mesmo. E o que acontece com o valor do KW, Stephanie? Aumenta, diminui ou fica do mesmo jeito? Stephanie respondeu assim, gente, estou rindo aqui. Stephanie respondeu assim, acho que vai diminuir o KW. Mentira! Só a temperatura altera o KW. Muito bem, Stephanie, é isso aí. Tá certo? É isso aí, quase que você cai. Tá certo? Quase você cai. Então, se eu coloco H+, eu favoreço a inversa, mas não altera o KW. Se eu colocar OH-, quer dizer, uma base, né? OH- vem das bases, NaOH e tal, favorece a inversa também, desloca o equilíbrio para a esquerda, mas não altera a constante de equilíbrio. Não altera a constante de equilíbrio. Por quê? Porque eu falei e insisti na outra aula que colocar substância, tirar substância, desloca equilíbrio, mas não altera a constante de equilíbrio. E a Stephanie lembrou muito bem aqui, quem altera a constante de equilíbrio é só a temperatura. Então, se eu mexer na temperatura, Stephanie, eu vou alterar a constante de equilíbrio. Mas, por enquanto, eu não vou mexer na temperatura, não. Mas vai ter um slide aí que eu vou mexer na temperatura, tá, Stephanie? E isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, gente. Porque é constante de equilíbrio, se você mexer na temperatura, ela modifica. Mas 99,99% dos exercícios de equilíbrio iônico são a 25 graus. Eles nem falam. É raríssimo aparecer um exercício de equilíbrio iônico que o sujeito mexeu na temperatura. Raríssimo. Mas eu vou mostrar isso para vocês. Sabe por quê? Sabe por quê que eu vou mostrar isso para vocês? Porque eu morro de medo
disso cair na prova do Enem. Morro de medo. E aí, se cair, gente, é só vocês mesmo, tá? Que é maldade demais isso aí, tá? Em 1909, mais de 100 anos, o químico dinamarquês Sorensen, esse cara aí, pose, sujeito sério, criou o conceito de pH e pOH para medir a acidez e a alcalinidade de um meio. 1909. Esse conceito parte do desenvolvimento matemático a partir das concentrações de H+ e OH-. Presta atenção, aulinha de matemática. Tá? Kw é concentração de H+ vezes concentração de OH-. E eu falei com vocês que é 10⁻⁷ de um, 10⁻⁷ de outro, 10⁻⁷ vezes 10⁻⁷, 10⁻14. Então, concentração de H+ vezes concentração de OH- a 25 graus é 10⁻14. Está aqui. Está aqui, ó. Vamos começar desse ponto. Isso é uma expressão matemática. Concentração de H+ vezes concentração de H-, 10⁻14. Tem dois problemas aí. Tem duas coisas aí que vocês não gostam. Nessa expressão aí tem duas coisas que vocês não gostam. Você sabe me dizer quais são as duas coisas? Nessa expressão tem duas coisas que eu sei que vocês não gostam. Você sabe me dizer pelo menos uma delas? O Sorensen também não gostava, não. Não, Maria Luísa. Nessa parte que eu marquei aqui, ó. Esquece o log por enquanto. Eu sei que vocês não gostam de log também, não. Mas ele vai entrar aqui para resolver o problema. Nessa expressão aqui, ó, tá? Tem duas coisas que vocês não gostam. Quais seriam essas duas coisas? Bah, Lucas já foi em cima, já falou as duas. Respondeu no privado aqui. Responde no aberto aí, Lucas. Responde no aberto. Escreve esse negócio no aberto aí que você escreveu aí. Escreve aí. As duas coisas que vocês não gostam. Potência e negativa. Além de ter uma potência, um expoente, o miserável é negativo. Então, são as duas coisas que vocês não aguentam. Aí o Sorensen, Maria Luísa, ele foi tirar o expoente. Como é que você tira a função exponencial? Como é que você tira a função exponencial? Usando a função inversa da função exponencial. E qual é a função inversa da função exponencial? Logaritmo. Então, Maria Luísa, esse logaritmo vai entrar aí para sumir com o expoente. Tá certo? E vai entrar, em vez de entrar logaritmo, vai entrar menos logaritmo. Um sinal de menos na frente. Sabe para quê? Para sumir com o negativo lá do expoente. Menos com menos, dá positivo. Então, para resolver esses dois problemas que o Lucas apontou aí, ó, expoente negativo, eu vou usar a inversa da função exponencial, que é o logaritmo, e vou multiplicar por menos 1, porque multiplicando por menos 1 passa para positivo. A lógica é essa. Aí ele aplicou menos logaritmo dos dois lados. E uma coisa boa, tá? Logaritmo de base 10. Logaritmo de base 10 é bom, você nem precisa escrever a base, né?
Você nem precisa escrever. Então, ele aplicou menos log do lado de cá é igual a menos log do lado de lá. Tá certo? Ok? Aí vamos ao desenvolvimento. Vamos ao desenvolvimento. Menos logaritmo de concentração de H+ vezes concentração de OH- é logaritmo de um produto. Logaritmo de um produto. Então, existe uma propriedade de logaritmo que fala assim, ó, log de A vezes B é igual a quê? Log de A vezes B é igual a quê? Log de um produto é igual a quê? Hein, gente? Logaritmo. Ó. Logaritmo é da cozinha da casa de vocês. Logaritmo de A vezes B é igual a quê? Logaritmo de A mais logaritmo de B. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Logaritmo de concentração de H+ vezes concentração de OH-. Coloquei um parênteses aqui, ó, tá? Para deixar o menos do lado de fora. Eu deixei o menos do lado de fora, tá vendo? Deixa ele quieto aqui do lado de fora. E fiz log de H+ vezes log de OH-. Então, é log de H+ mais log de OH-. Quer dizer, log de A vezes B, log de A vezes B, é log de A mais log de B. Deixei o menos aqui fora para não fazer confusão, tá? Deixa ele aqui fora, depois eu mexo com ele. Agora, do lado de cá, eu tenho log de 10 elevado a menos 14. Como é que a gente resolve isso aqui? Pega esse menos 14 e passa aqui para frente multiplicando. Aí vai dar menos 14 vezes menos. Menos 14 vezes menos dá 14. 14 vezes log de 10 na base 10. Entenderam? O que é log de 10 na base 10? O que é log de A na base A? O que é log de A na base A? É 1. Exatamente, Amanda. É 1. Então, esse menos 14 passa aqui para frente e vira mais 14, que multiplica log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Então, menos 14 vezes 1 vai virar 14. Menos 14 vezes menos 1 vai virar 14. Vezes 1, 14. Então, aqui, ó, eu sumi com o expoente, sumi com o negativo. É isso que o Sorensen queria. Eu sumi com o expoente menos 14, virou 14. Ele era um expoente negativo, virou um inteiro positivo. Bom, mas do lado de lá o trem está enrolado, né? Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse sinal de menos e vão distribuir para os dois parênteses. Então, ó, esse menos está multiplicando isso aqui tudo, né? Então, vai ficar menos logaritmo da concentração de H+, mais, jogo menos logaritmo para cá, menos logaritmo da concentração de OH-. Esse menos está multiplicando isso aqui tudo, não está? Então, eu peguei esse menos logaritmo da concentração de H+, mais, esse mais vem desse vezes aqui, ó, menos logaritmo da concentração de OH-. E aqui não tem como mexer mais. Aí agora prendeu, agora não tem jeito de sair. Então, o que o Sorensen inventou? Ele inventou chamar menos logaritmo de P minúsculo. Potencial. Então, menos logaritmo de concentração de H+, menos logaritmo, ele chamou de P,
menos logaritmo é P minúsculo. Então, pH. Então, o que é pH? Menos logaritmo da concentração de H+. Mais menos logaritmo da concentração de OH-. Menos logaritmo é P. OH- OH. POH. pH mais POH é igual a 14. pH mais POH é igual a 14. Então, é isso que o Sorensen fez. Pegou a expressão da constante de equilíbrio, concentração de H+, vezes concentração de OH-, 10 a menos 14. Tá? Pegou essa expressão, ó, concentração de H+, vezes concentração de OH- é 10 a menos 14. Aplicou menos log dos dois lados, esse lado virou 14. Esse lado virou menos log de H+, mais menos log de OH-. Chamou menos log de P, pH mais POH igual a 14. Certo? Então, o que é pH? O que é pH? É o menos logaritmo ou cologaritmo, né, da concentração de H+. O que é POH? Menos logaritmo ou cologaritmo da concentração de OH-. Então, o exercício mais besta de pH possível, o exercício mais besta de cálculo, tá? O exercício mais besta de cálculo. Ele vai te dar a concentração de H+, e vai te pedir o pH. Ele vai te dar a concentração de H+, e vai pedir o pH. Aí pronto, pH é menos logaritmo da concentração de H+. Pronto. Tá? Bom, vamos fixar melhor isso aqui. A definição de logaritmo fala o seguinte, ó. Peguei um logaritmo na base 10, tá? Para ficar facinho. Log de A na base 10 é igual a B. Se log de A na base 10 é igual a B, quer dizer que 10 elevado a B é igual a A. Isso é definição de logaritmo. 10 elevado a B igual a A. Tá? Então, você tem aqui a função exponencial, ó. 10 elevado a B igual a A. Agora, logaritmo de A na base 10 é o B. É o inverso da função exponencial. Mas eu não estou mexendo, não é com logaritmo, eu estou mexendo é com menos logaritmo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos log de A na base 10 é igual a B. Presta atenção nesse raciocínio. Menos log de A na base 10 é igual a B. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, isso aqui fica positivo, sumiu o menos, e o B fica negativo, não é? Se eu pegar essa expressão aqui, ó, multiplicar os dois lados por menos 1. Posso fazer isso na matemática, não posso? Então, do lado de cá vai ficar log de A na base 10, do outro lado vai ficar menos B. Então, 10 elevado a menos B é igual a A. Ora, eu não acabei de falar para você, acabei de falar para você, que pH é menos logaritmo da concentração de H+? Não acabei de falar isso? E POH é menos logaritmo da concentração de OH-? Então, olha aqui, ó. Eu posso falar isso aqui para você, ó. Menos logaritmo, desculpa a letra aqui, que já é ruim, com o mouse, aí inferniza tudo. Menos logaritmo da concentração de H+. Na base 10, que eu nem precisava de escrever, mas eu vou escrever, vamos supor, né? Está aí a expressão, eu não vou dar número, não, vou dar a fórmula mesmo. É o pH. Isso é o pH. Menos log da concentração de H+ na base 10 é o pH. Aí você vai e multiplica por menos 1. Se eu multiplico por menos 1, o que acontece?
Esse lado fica positivo e esse lado fica negativo, não é? Então, é isso que eu fiz aqui em cima agora. Ó. 10 elevado a menos pH é a concentração de H+. 10 elevado a menos pH é a concentração de H+. Então, olha aqui as fórmulas que você vai ter que saber. Olha aqui. Primeira, a 25 graus. A 25 graus Celsius, tá? Porque lembra, Stephanie? KW varia com a temperatura. pH mais pOH é igual a 14. Não pode esquecer isso. O que é pH? Menos logaritmo da concentração de H+. O que é pOH? Menos logaritmo da concentração de OH-. Aí, usando essa propriedade aqui, ó, que eu acabei de explicar, que está aqui embaixo, a mesma coisa, só transcrevi aqui, 10 elevado a menos B igual a A, certo? Então, 10 elevado a menos pH é a concentração de H+. Então, se você precisar de achar a concentração de H+ num dado momento, é 10 elevado a menos pH. E se você precisar de achar a concentração de OH-, se você precisar de achar a concentração de OH-, é 10 elevado a menos, está errado aqui, 10 elevado a menos pOH. Estava errado aqui, eu fui aproveitar aqui e não consertei. 10 elevado a menos pOH. Tá bom? Então, essas 5 fórmulas tem que saber. A 25 graus, pH mais pOH é igual a 14. Definição de pH. pH é menos log da concentração de H+. pOH menos log da concentração de OH-. Como que eu acho a concentração de H+? Se eu tiver o pH, é fácil. Concentração de H+ é 10 elevado a menos pH. Como é que eu acho a concentração de OH-? Se eu tiver o pOH, é fácil. 10 elevado a menos pOH. Beleza? Conserta esse errinho aqui, tá? Já está consertado aqui. Estou salvando até na hora que eu mandar para vocês. Fica de olho. Tá certo? Essas 5 fórmulas, na verdade, são 3 fórmulas. Na verdade, são 3 fórmulas, né? pH mais pOH é igual a 14. pH é menos log de H+, e concentração de H+ é 10 a menos pH. Porque aqui embaixo é a mesma coisa, só que é com pOH, né? Aqui é a mesma coisa, mas é com pOH. pOH menos log de OH-, então OH- é 10 elevado a menos pOH. Ó, senhor Matheus, que pena, senhor Matheus. Que pena. Até aí estava dando para levar, senhor Matheus? Até aí estava? Estava assim? Então, não deixa depois de assistir, tá? O Matheus tendo que sair agora, depois não deixa de assistir, porque tem uns exercícios resolvidos e tem a maldade aí do... É meio complicado, mas tá. Tem a maldade aí da temperatura, tá? No exercício, você vai ver que fica um pouco mais fácil. A teoria, realmente, ela é um pouquinho chata, mas no exercício fica um pouquinho mais fácil. Vai lá, vai comer seu pão de queijo lá, que eu sei que você deve ter alguma aglomeração para você ir agora, tá? Escala de pH e pOH. Aí, vocês já viram essa escala, até você, Lucas, né, já deve ter visto essa escala. Talvez, Lucas, você não viu falar muito em pOH, você vê falar mais em pH, que você está no 2º ano ainda, né? Você ainda não viu essa matéria no 2º ano. Mas essa escala é bem manjadinha, né? Então, assim, mesmo sem saber direito, vocês acabam tendo que decorar, né? pH, aqui em cima, ó, essa linha aqui de cima. pH de 0 até antes do 7 é o chamado meio ácido, né? É acidez, tá certo? pH acima do 7 até o 14, meio básico, também chamado meio alcalino.
E no pH igual a 7, pOH também igual a 7, é o meio neutro. Agora, o que vale para o pH, para o pOH é o contrário, né? Porque a soma dos dois não dá 14. Então, se o pH é 0, o pOH tem que ser 14. Se o pH é 7, o pOH também tem que ser 7. Se o pH é 14, o pOH é 0. Então, cuidado com isso. Gente, se aparecer pH na prova, eu confio demais no vocês. Se aparecer pH na prova, você vai fazer tanto exercício de pH que eu confio demais no vocês. Meu medo é pOH. Se aparecer exercício de pOH, tem gente que vai se enrolar todinho. Começa lendo errado, né? O exercício é de pOH, o aluno já lê pH, tá? Então, cuidado, certo? Então, pH de 0 até antes do 7 é ácido. pOH depois do 7 até o 14 é ácido. pH acima de 7 até o 14 aí é básico. pOH de 0 até antes do 7 é que é básico. E no 7 é tudo neutro. Tá? A Stephanie está fazendo uma pergunta aí. Ramon, tem uma coisa que não entendo quando fala que pOH é 2 e pH é 12. Quando se refere ao potencial, está falando da força da acidez e alcalinidade, porque eu fico confundindo e achando estranho me falar que pOH é 2, sendo que 2 é ácido. Ah, sim, Stephanie, realmente você fez uma sopa aí, tá? Não tem nada a ver com força de acidez e alcalinidade, tá? Não tem nada a ver com força de acidez e alcalinidade, nada a ver, tá? Isso aí nós vamos ver depois, força de ácido, força de base. É esse esquema que está aqui, tá certo? Então, olha só, o intervalo que você está pegando, quando é a escala de pH e quando é a escala de pOH. Então, Stephanie e todos vocês, não tentem fazer exercício que mistura pH e pOH de cabeça. Não tenta, faz a escala. Então, olha só, Stephanie, o que você colocou aí? Você escreveu aqui no privado, mas eu estou lendo aqui, tá certo? Você falou assim, ó, o que eu não entendo, o pOH é 2. Então, se o pOH é 2, Stephanie, ele está aqui, ó. O pOH2, ele está aqui. 0, 1, 2, blá, blá, 7, blá, 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 14. Então, se o pOH é 2, olha lá, ó, pH mais pOH tem que ser 14, então o pH é 12. Foi exatamente o que você escreveu. Tá certo? Aí você que faz a confusão e fala assim, ó. Aí eu acho estranho falar que o pOH2 que o pOH é 2, sendo que 2 é ácido. Não, 2 é ácido quando você está falando de pH. Quando você está falando de pH, 2 é ácido. Mas o pOH2 corresponde ao pH 12, e aí pH 12 está na faixa do alcalino. Tá? Mas exatamente é o ponto que eu queria que vocês tivessem atenção. Tá certo? Leia com muita calma. Eu vou chamar atenção aqui várias vezes, vai entrar uns avisos vermelhão aqui, vocês não assustam, não. Eu vou chamar atenção aqui várias vezes. Muito cuidado. Leia com muita calma. pH está numa escala, pOH está na outra. Então, você escreve essa escalazinha aí e pronto. Tá certo? Agora, olha só, Stephanie, olha como é que eu estava adivinhando seu pensamento. Olha só, ó. Olha aqui. Então, olha só. Se eu pego um pH2, o pOH é 12, que a soma tem que dar 14. O que é a concentração de H+? 10 elevado a menos pH.
concentração de H+ é 10 elevado a menos pH. Então, se o pH é 2, a concentração de H+ é 10 a menos 2. 10 a menos 2 mol por litro, tá? Molar. Não pus a unidade aqui não, mas é mol por litro. Então, se o pH é 2, a concentração de H+ é 10 a menos 2. Isso equivale a pOH 12. Então, a concentração de OH- é quanto? 10 a menos 12. É por quê, Ramon? Porque Kw é concentração de H+ vezes concentração de OH-. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 12, 10 a menos 14. Então, eu falar para você que uma solução tem pH 2, ou eu falar para você que a solução tem pOH 12, é a mesma coisa. Concentração de H+ 10 a menos 2, a de OH- tem que ser 10 a menos 12, porque o produto iônico da água, Kw, é 10 a menos 14. Tá certo? Então, aqui, ó, nesse caso, quem é maior? A concentração de H+ ou a concentração de OH-? Quem é maior? 10 a menos 2 ou 10 a menos 12? Mas 10 a menos 2 é maior que 10 a menos 12. Então, toda vez que a concentração de H+ for maior que a concentração de OH-, eu tenho meio ácido. Isso é que é meio ácido. O que é um meio ácido? É onde a concentração de H+ é maior que a de OH-. Agora, vamos pegar aqui, ó, o pOH6. O pOH6 corresponde ao pH 8. Qual a concentração de OH-? 10 elevado a menos pOH. 10 elevado a menos 6. Então, a concentração de OH-, 10 a menos 6 mol por litro. A de H+, 10 elevado a menos pH, 10 elevado a menos 8. Então, se o pH é 8, concentração de H+, 10 a menos 8, isso equivale a um pOH 6, concentração de OH-, 10 a menos 6. Quem é maior agora? 10 a menos 6 é maior que 10 a menos 8. Né? Olha o expoente negativo. Olha o inferno aí, né? O expoente negativo. Então, concentração de OH- maior que de H+. Toda vez que a concentração de OH- for maior que a de H+, o meio é básico. Tá certo? O meio é básico, alcalino. Agora, pH 7. Qual que é a concentração de H+? 10 a menos 7, nem coloquei aqui. Qual que é a concentração de OH-? 10 a menos 7. 10 a menos 7, 10 a menos 7 são iguais. Meio neutro. Concentração de H+ igual de OH-. Então, toma cuidado, tá? Porque o sujeito chega na prova, na maldade, aquele cara que quer quebrar a sua perna, e escreve assim, ó, presta atenção, meio ácido é aquele que tem H+. Meio ácido, solução ácida, é aquela que tem H+. Errado. Todas têm H+. Todas têm H+. Stephanie, olha aqui, eu acho que foi você mesmo que perguntou, Stephanie. Eu acho que foi você mesmo, não tenho certeza, mas eu acho que foi. Não é um equilíbrio, Stephanie? Não é um equilíbrio? No equilíbrio, todo mundo tem que estar presente. Foi você que perguntou na outra aula? Foi, né? Tá vendo? Todo mundo tem que estar presente. Tem que ter água, tem que ter H+, tem que ter OH-. Então, se o sujeito coloca na prova e fala assim, olha, um meio ácido, uma solução ácida, é aquela que tem H+. Todas têm.
Todas têm água, todas têm H+, todas têm OH-. A questão é quem predomina. Se tiver mais H+ do que OH-, é ácido. Se tiver mais OH- do que H+, é básico, alcalino. E se tiver igual, é neutro. Tá? Bravo isso, né? Ou esse slide aqui, certo? Eu até apaguei umas marcações que eu tinha feito nele aqui. Aí você dá aquela printada nele aí depois, tá? Que eu vou mandar ele aí para vocês. Imprime isso, gente, tá? Põe aí, tá? No lugar bem visível e olha de vez em quando, tá? Coça o queixo, faz aquela pose do pensador, tá? Fica olhando isso aí, que esse trem é importante demais, certo? E não arrisquem fazer isso de cabeça. Eu não arrisco. 40 anos de estrada aí, eu não arrisco fazer isso de cabeça. Eu faço esqueminha, dou uma rabiscadinha ali e tal, e olho lá direitinho para não fazer bobagem. Tá? Não arrisca, não. Tá? Atenção 1. Em soluções ácidas ou básicas muito concentradas, os valores de pH podem extrapolar o espaço de 0 a 14. Hã? Como assim? Ou, olha aqui o desenho que eu fiz. Não começou no 0 e parou no 14, não, olha. Começa antes do 0 e para depois do 14. Ô, Ramon, você está querendo me dizer que eu posso ter um pH -1? Pode. Pode. Você pode ter um pH -1. Que é isso, Ramon? Não tem jeito não, ué. Como é que vai ter pH negativo, Ramon? Você endoidou? Olha aqui. pH não é menos logaritmo da concentração de H+, na base 10? Menos logaritmo da concentração de H+ na base 10. Não é isso? Imagina que você tem uma solução. Olha aqui que eu falei aqui. Muito concentrada, tá? Que a concentração de H+ é 10 mol por litro. Eu tenho uma concentração de H+, 10 mol por litro. Quanto que é log de 10 na base 10? 1. Não tem um menos aqui na frente? Tem. pH quanto? -1. Ramon do céu! Uma solução extremamente ácida, concentração de H+, 10 mol por litro, vai ter pH -1? Vai ter pH -1. E quanto que vai ser o pOH? E quanto que vai ser o pOH? 15. Porque a soma tem que dar 14. Ramon, mas isso é estranhíssimo. É. Isso é uma solução extremamente ácida. Um ácido sulfúrico aí, extremamente concentrado. Agora, se eu tivesse uma solução extremamente básica, concentração de OH- 10 mol por litro, eu teria um pOH -1 e um pH 15. Uma solução extremamente básica. E eu, quando eu fiz vestibular, e eu lembro direitinho, como se fosse hoje, chego na segunda etapa do vestibular da Federal, aparece lá algumas substâncias, e aí falava assim, detergente amoniacal, detergente que tem amônia, pH aproximadamente 15. Aí eu comecei a rir, falei assim, ê, povo maldoso, que eu já sabia disso. Eu dava monitoria de química no colégio, então eu já estava alertado em relação a isso. Meu professor já tinha me alertado. Mas assim, você contava nos dedos quem é que sabia esse negócio. Nos dedos de uma mão, certo? Porque realmente, gente, o pessoal acha que vai de 0 a 14, 14 a 0 e acabou. E ainda tem o pessoal que acha que nem casa decimal não tem.
Se eu falar assim, pH 7,5, não tem 7,5, não, ou é 7 ou é 8. Tem 7,5, 7,1, 7,35, tá? Não tem esse negócio, não. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Isso aí é maldade extrema. Vou apagar isso, tá? Porque eu falei com vocês, eu quero deixar esse slide limpinho aí para vocês imprimir, colar, né, printar, deixar na tela do celular e ficar coçando o queixo olhando para ele. Então, soluções extremamente ácidas podem ter pH negativo, pOH acima de 15. Soluções extremamente básicas pode ter pOH abaixo de 0, negativo, pH acima de 15. Pode acontecer, extrapolar o espaço de 0 a 14. E atenção, te dei uma questão de ácido. Te dei uma questão sobre ácido. Você vai fazer cálculos de pH e concentração de H+. Tá? Se for uma questão de ácido, e você tiver que fazer cálculo, use o pH e a concentração de H+. Se for uma questão de base, você usa pOH e concentração de OH-. Ô, Ramon, mas eu vi uma questão que o cara deu um ácido, ele deu um ácido e ele pediu pOH. Sim, vai ter uma aqui na frente desse jeito. Vai ter uma aqui na frente logo, logo. Eu vou te dar um ácido, por exemplo, e vou te pedir o pOH. Então, não faça isso. Se eu te dei um ácido, você calcula o pH. Depois que você calcular o pH, você usa isso aqui, ó, e passa para pOH. Então, por exemplo, eu te dei um ácido, pedi o pOH. Aí você calcula o pH. O pH deu 3. Se o pH deu 3, o pOH é 11. Não vá direto, tá? Ah, eu vou fazer direto. A questão é, eu vou calcular. Não. Se a questão é de ácido, você faça os cálculos com pH e concentração de H+. Se precisar, você usa o pH mais pOH igual a 14 e muda para pOH. Mas não vá direto fazer de pOH. Senão é ferro. Tá? Senão a questãozinha vai embora, batendo asa, sumindo no horizonte. Tá? Cuidado. Então, esse slide eu vou deixar ele purinho assim, para você depois imprimir e ficar olhando ele. Em laboratório, em casa, na piscina, tá? Eu posso determinar o pH, tá certo? Usando uma fita de medição. Não sei se vocês já viram isso. Nessa fita tem substâncias que mudam de cor de acordo com o pH. São chamados indicadores. Então, você compra um potinho, vem a fita e vem esse papel aqui. Ó. Aí você mergulha essa fita numa solução. Você mergulha essa fita na solução. Aí vamos supor que o amarelo ficou, o primeiro quadradinho lá, ó, ficou dessa cor, o segundo quadradinho ficou dessa cor, o terceiro quadradinho ficou dessa cor, o outro ficou dessa cor. Então você vem com ela aqui comparando, você vem arrastando ela aqui em cima e você vem comparando. O que que deu? Aí dá os 4 iguais assim, certo? Ah, essa fita deu isso aqui, então é pH 4. Tá? Então vamos supor, ficou amarelo, né? Ficou esse tom aqui, esse verde meio azulado, esse amarelo clarinho, esse alaranjado. Então deu pH 8. Tá? Então isso aí é uma fita de medição de pH. Então isso é uma fita assim, ela me dá um valor aproximado. Ela não dá um valor exato. Então o pessoal usa isso em piscina, tá? Para ver como é que está o pH da piscina. Tá certo? A faixa de pH. Agora, tem o aparelho que mede o pH, que é o chamado pHmetro. Tá? O aparelho para medir pH é baseado em condução de corrente elétrica. Tá certo? Aí dá valor exato, 2 casas decimais, é um negócio todo bacaninho. Chatinho de usar, tá certo? Mas é bacaninho. Tá? Provavelmente vocês vão trombar com eles aí na faculdade. Tá? pHmetro. Você vai ver, é um infernozinho trabalhar com ele, mas ele é muito legalzinho. Certo?
E aí, gente, aquilo que eu falei com vocês, que eu morro de medo, ó. Eu morro de medo disso aí, ó. K'W, temperatura. K'W é uma constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio varia com a temperatura. Tá? Então, olha o detalhe. A autoionização da água é endotérmica. A autoionização da água é endotérmica. Então, quando você aumenta a temperatura, você desloca o equilíbrio para a direita. Stephanie, vamos voltar no raciocínio? Se eu aumento a temperatura, desloca o equilíbrio para a direita. O que acontece com o K'W, Stephanie? Aumenta. Muito bem, Stephanie. E aí você vê aqui, ó. A 25 graus, o K'W é 10 a menos 14. A 100 graus é na casa de 10 a menos 13. Aumentou. 10 a menos 13 é maior que 10 a menos 14, né, gente? Então, se eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, para a direita, desculpa, aumenta o valor de K'W. Se eu diminuo a temperatura, o sistema vai tentar repor calor, favorece a inversa. Desloca o equilíbrio para a esquerda, diminui o K'W. Então, tá vendo? A 25 graus é da casa do 10 a menos 14. A 0 grau é da casa do 10 a menos 15. Diminuiu. Sendo assim, o valor da constante de equilíbrio varia com a temperatura. Gente, 99,99% dos exercícios trabalham com isso aqui. Mas eu morro de medo dos caras perguntar aos outros. Sabe por quê? Pelo seguinte. Vamos arredondar os valores aqui, tá? Vamos arredondar os valores aqui, porque aqui está cheio dos valores com casa decimal. Vamos arredondar esse primeiro valor aqui para 1 vezes 10 a menos 15, tá? Vamos arredondar isso aqui para 1 vezes 10 a menos 15. A 0 grau, K'W 10 a menos 15, está aqui, ó. Então, pH mais pOH vai ser igual a 15. Por que eu falei antes que pH mais pOH era 14? Porque K'W era 10 a menos 14. Por isso que pH mais pOH é 14, a 25 graus. Mas a 0 graus, se o K'W fosse 10 a menos 15, pH mais pOH seria 15. Então, a escala, gente, ia de 0 a 15 e 15 a 0. E qual que seria o meio da escala? Se a escala vai de 0 até 15, qual que é o meio da escala? De 0 até 14, o meio é o 7, não é? De 0 a 14, o meio é o 7, não é isso? De 0 a 15, o meio é 7,5. Então, a água pura, neutra, ia ter pH 7,5. Olha o dado real aqui, ó. Que, na verdade, a 0 grau, o pH a K'W é 1,14, 10 a menos 15. Olha o pH da água pura, 7,47 ao meio da escala. Que inferno, Ramon. Ué. Ué. Então, esse negócio de a água tem pH 7, ela é neutra, se a temperatura for 25 graus. Porque em outras temperaturas a escala muda. Então, a 0 graus, o meio seria 7,5. 7,47. Então, o 7 estaria abaixo de 7,5. Então, seria ácido. Então, se eu pego uma água com pH 7 a 0 grau, uma água com pH 7 a 0 grau, ela é ácida. Porque o neutro a 0 grau é 7,5, 7,47. E a mesma coisa se eu pegar aqui uma água, né, a 100 graus, vamos usar 10 a menos 13, vamos usar 10 a menos 13, a escala iria de 0 a 13, né? A escala iria de 0 a 13. Qual que seria o meio da escala? Qual que seria o meio da escala? De 0 a 13, qual que seria o meio da escala?
de 0 a 13? 6,5. Então, a água a 6,5, aqui está vendo, o número é diferente, tal, eu só fiz uma facilitação aqui, mas o neutro seria 6,5. 7 estaria acima de 6,5, então seria alcalino. Ou isso é maldoso demais, gente. Isso é maldoso demais. Então o cara chega para você lá na prova, né, e fala assim: considere uma temperatura onde kW é 10 a menos 15. Tá. Considere uma temperatura onde kW é 10 a menos 15. Beleza, vamos fazer uma escala de pH. Nem vou pôr as duas, não, para não fazer mais bagunça ainda na cabeça de vocês. Opa, pH. Tá? Então, considere uma solução aí, a água, numa temperatura onde kW é 10 a menos 15. Então, minha escala iria onde? Minha escala iria onde? De 0. Na verdade, pode ir antes do 0, né? Aquilo que eu falei antes. Tá? O meio da escala seria 7,5. 7,5, tá? E a ponta da escala aqui, ó, seria 15. Então, se eu te der uma solução, né, de pH 7, ela está no ácido. Entre 0 e 7,5 vai ser ácido. Se eu te der aqui, né, pH 10 tal, vai ser alcalino. Aí não tem pegadinha, né? Mas toma cuidado. E se eu aumento a temperatura, aumenta a ionização? Se você aumenta a temperatura, se aumenta a ionização, aumenta. Aumenta. Por isso que o KW, né? O KW vai aumentar. Se você aumenta a temperatura, né, Stephanie, aqui, ó, favoreça a reação direta. Aí, ó, em baixíssimas temperaturas, tinha pouco H+, pouco H-. Então, o KW estava dando muito pequenininho, na casa de 10 a menos 15. Se eu aumento a temperatura, desloca para a direita, o KW aumentou para a casa de 10 a menos 13. 10 a menos 13 é maior que 10 a menos 15, né? Mas isso é perigoso, né, gente? Isso é bastante perigoso. Bastante perigoso. Certo? Depois nos exercícios a gente bota um desses aí, que você já caiu no vestibular, eu pego um que já caiu e boto nos exercícios para vocês verem a maldade, tá? Indicadores de ácido e base. Pronto, vamos dar uma refrescada aqui. Indicadores de ácido e base. São substâncias que mudam de cor conforme a acidez ou alcalinidade do meio. Essa mudança ocorre devido à existência de equilíbrio entre duas formas, uma forma não ionizada, que tem uma cor, e uma forma ionizada, que tem outra cor. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma substância que eu vou chamar de INDH, tá? Para facilitar. Normalmente as fórmulas são grandes, complicadas, eu vou chamar de INDH. Essa substância ela quebra formando IND- e H+. Ela quebra formando IND- e H+. INDH tem uma cor. IND- tem outra cor. Então é o seguinte, se eu colocar H+, olha aqui, se eu colocar H+, favorece a reação? Coloca ácido, H+, favorece a reação? Direta ou inversa? Se eu coloco um ácido, se eu coloco H+, favorece a inversa. Então, o negócio vai mudar da cor B para a cor A. Agora, e se eu colocar OH-? E se eu colocar OH-? Bom, sei não tem OH- aqui. O OH-, gente, ele junta com o H+ e forma água. Se eu colocar OH-, ele vai juntar com o H+ e vai tirar o H+.
colocar OH- é a mesma coisa que tirar o H+. Tá? Porque ele junta com o H+ e forma água. Então, se eu coloco o OH-, eu tiro o H+. Favorece a direta, para repor o H+, princípio de Le Chatelier. E aí muda de cor A para cor B. Então, por isso que os indicadores mudam de cor. Aqui estão 5 indicadores. Desses 5 indicadores, você tem que saber de cor o primeiro, que é a fenolftaleína. Em meio ácido, ela é incolor. Em meio básico, ela é vermelho, mentira. O livro fala que ela é vermelho, mas ela é dessa cor aqui, ó. Tá? É um vinho, bonina, grená, sei lá que diabo de cor é essa. Tá? As meninas que gostam desses nomes esquisitos. Né? Então, em meio ácido, ela é incolor. Em meio básico, ela é esse vinho aqui, esse vermelho aqui. Em meio neutro, ela é incolor. Ah, Ramon, mas esse trem aqui não está incolor, não. Ah, pois é. Então, presta atenção, tá? No meio neutro, a fenolftaleína é incolor. Mas quando eu uso a fenolftaleína, eu tenho que verificar mudanças de cor. Então, quando eu coloco, tem um meio ácido com fenolftaleína, está incolor, tá? O meio ácido com fenolftaleína está incolor. Aí eu vou colocando base. Aí ele vai neutralizando, né? Chega uma hora que vai neutralizar, mas eu não sei. Eu não sei que hora é essa. Por quê? Porque continua incolor. Você imagina, você tem um meio ácido, um potinho com ácido, e fenolftaleína, incolor. Você vai pingando uma base, vai reagindo, vai neutralizando. Chega uma hora que neutraliza, mas fica incolor, você não percebe. Aí você põe mais uma gota de base e ele fica rosa. Então, na verdade, o rosa ele já ficou básico. Mas, para efeito de raciocínio, uma gota não muda nada, né? Então, a gente considera que aquele rosa clarinho é neutro. Isso é na prática, tá, gente? No dia a dia do laboratório. Tá? Na verdade, no meio neutro, o fenolftaleína é incolor. Mas eu só sei que neutralizou se eu pingar mais uma gota e ficar rosa. Aí, na hora que fica rosa, assim, opa, neutralizou. Na verdade, já passou o tiquinho. Mas uma gota não interfere no volume que a gente consegue medir em laboratório. Uma gota não interfere no volume que a gente mede em laboratório. Tá? Então, a gente considera rosa. Então, você vai ver livro aí falando assim, no meio ácido ele é incolor, no meio básico ele é vermelho, e no meio neutro ele é rosa. Na verdade, não é rosa, ele é incolor. Mas por questões técnicas, a gente entende ele como rosa. O azul de bromo-timol é amarelo e meio ácido, verde e meio neutro, azul e meio básico. É um indicador muito interessante, tá? O azul de bromo-timol, gosto muito dele. O tornassol, tem o tornassol azul e o vermelho. Os dois são vermelho e meio ácido, azul e meio básico. A diferença é no meio neutro. No meio neutro, tornassol azul é azul, tornassol vermelho é vermelho. E tem um outro aí, o alaranjado de metila, que é vermelho e meio ácido, alaranjado e meio neutro e meio básico. Não precisa decorar. O único importante é a fenolftaleína. Então, tenta guardar isso aí. Fenolftaleína em meio ácido é incolor, em meio básico é vermelho, que é essa cor de vinho tinto aí. Meio neutro é incolor, mas na prática a gente considera como sendo rosa. Na prática a gente considera como sendo rosa bem clarinho. Rosa bebê. Tá certo? Ok? Bom, e aí tem a questão da força dos ácidos, força das bases, cálculos, né, de acidez das soluções. Então, eu vou falar só mais esse slide aí, tá? Vou deixar o cálculo aí para a próxima aula, que já seria mais ou menos um exercício, certo?
Vou explicar só o que é isso. O que é ácido forte, ácido fraco, base forte, base fraca. Então, um ácido forte, como, por exemplo, o HCl, ácido clorídrico, é um ácido forte, ele ioniza muito. Ele ioniza muito. O que quer dizer isso? Se eu colocar 1.000 moléculas de HCl dentro d'água, 1.000, 999 vão quebrar. Vão virar H mais Cl menos. Então, isso que a gente chama de alto grau de ionização. Tá? Alto grau de ionização. Então, o HCl é um ácido forte, o HBr, o HI são ácidos fortes. Eu vou dar uma tabelinha para vocês na próxima aula disso. Tá? Então, HCl, HBr, HI são ácidos fortes. E esses ácidos aí que tem oxigênio, HNO3, ácido nítrico, H2SO4, ácido sulfúrico, HClO4, ácido perclórico, são ácidos fortes também. Isso quer dizer que quando eu coloco dentro d'água, a maior parte, quase a totalidade das moléculas quebra. Forma H+, e um ânion. Na prática dos exercícios, a gente considera que quebra tudo. Ioniza completamente os ácidos fortes. Tá? Bom, esses ácidos que têm oxigênio, tem um macetezinho para você saber se ela é forte. Tá? Você pega o número de oxigênio menos o número de hidrogênio que ele tem, o número de oxigênio menos o número de hidrogênio, se der maior ou igual a 2, ela é forte. Então, aqui, ó, 3 menos 1, 2, forte. 4 menos 2, 2, forte. 4 menos 1, 3, muito forte. Tá? Você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se der maior ou igual a 2, ela é forte. Isso para esses ácidos que têm oxigênio, tá? Nítrico, sulfúrico, perclórico, etc. Agora, ácido fraco, tem, por exemplo, HCN, o ácido cianídrico. Se eu jogar 1.000 moléculas dentro d'água, uma quebra. Então, isso que a gente chama de ácido fraco, tem um baixo grau de ionização. Pouquíssimas moléculas quebram. Ácido sulfírico quebra. Ácido carbônico também quebra pouco. Aí você vê, tá vendo? 3 menos 2, 1. Número de oxigênio menos hidrogênio, tá vendo? 3 menos 2, 1. Fraco. Para ser forte, tinha que ser número de oxigênio menos número de hidrogênio maior ou igual a 2. E os ácidos orgânicos, como o ácido acético, por exemplo. Aí. Vocês já colocaram ácido acético na boca? Já colocaram ácido acético na boca? Vinagre, exatamente, Stephanie. Vinagre. Né? Já colocaram. Salada temperada com vinagre, picles, né? Essas coisas aí, certo? É um ácido fraco, você pode pôr na boca, não vai arrancar pedaço. Tá? Agora, ácido sulfúrico, vocês não colocaram na boca, não, né? Ácido sulfúrico não é legal pôr na boca, não. Claro que depende da concentração também. Então, ácido forte e ácido fraco. Base forte e base fraca é que é mais fácil ainda. As bases fortes, que também tem um alto grau de dissociação, se eu jogar dentro d'água, quase tudo quebra, são as bases dos elementos da coluna 1 da tabela periódica e da coluna 2. Antigas colunas 1A e 2A, metal alcalino e alcalino terroso. Tá? Então, tá vendo? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Coluna 1 e 2 da tabela periódica. Aqui é facinho, só olhar isso. Se for da coluna 1 e 2, é base forte. Qualquer coisa outra que for base é fraca. Tá? Então, hidróxido de amônio é uma base, hidróxido, mas é amônio, não é metal alcalino, alcalino terroso. Hidróxido de prata, fraquíssimo. E na química orgânica, as aminas. As aminas são bases fracas. Gente, se você preparar soluções de mesma concentração, por exemplo, 1 mol por litro, de um ácido forte, um ácido fraco, uma base fraca, uma base forte, você vai ter essa escala aqui. Ó, tá? Então, estaria a água pura, seria o neutro, né?
O ácido forte seria o menor pH. Aí depois vem um ácido fraco, base fraca, e o maior pH ia ser a base forte. Tá? Então, se eu preparasse 4 soluções aqui, ó, tá? Ácido clorídrico, que é um ácido forte. Ácido cianídrico, que é um ácido... Opa! Mexi aqui. Ácido cianídrico, que é um ácido fraco. Tá certo? Hidróxido de sódio, que é uma base forte. E hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Se eu preparasse essas 4 soluções de mesma concentração, o maior pH ia ser da base forte, NaOH. Aí depois ia vir a base fraca, NH4OH. E o pH mais baixo, quer dizer, mais ácido, ia ser o ácido forte HCl, e depois o ácido fraco HCl. Tá? Nós vamos precisar disso bastante, tá? Mas eu vou passar depois mais uma tabelinha com isso aí para vocês. Na próxima aula, deixa eu parar. Não, deixa eu parar, não, deixa eu continuar aqui, depois eu paro a gravação. Na próxima aula, nós vamos fazer cálculo de pH e pOH para ácido forte e base forte, tá? O que se exige de vocês é cálculo de pH e pOH para ácido forte e base forte. Aí nós vamos fazer 4 exemplos e vamos seguir aí o caminho, falar de diluição e tal, e vamos seguir o caminho. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai pegar desse ponto para fazer cálculos de pH de ácidos, ácido forte, ácido nítrico, ácido forte, ácido sulfúrico, base forte, hidróxido de sódio, base forte, hidróxido de bário. Né? Coluna 1A, coluna 2A. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai pegar desse ponto aí, tá bom? Nos exercícios. Estou parando aqui a gravação para disponibilizar para